programa de hoje vem chegando com aquela energia positiva e de muito debate hoje. Boa tarde, gente, tudo bem? Cafezinho tá pronto, chazinho tá pronto. Outro dia uma pessoa me postou no Face: Pai Mário, estamos aqui já sentadinhos com um cafezinho e o chazinho esperando o programa. Pra ver o programa. Isso é legal, né? Isso é bacana, né? É bom porque a gente fica também nessa expectativa de chegar ali às 16 horas e aqui na TV Urbana e trazer para você a nossa palavra, nossa discussão, aquele comentário, nós recebemos, falamos e a gente pode realmente fazer todo esse movimento que as pessoas querem desde que a gente tenha esse contato. E esse contato você tem sempre conosco. Lembrando aí, ó, olha aí, ó, lembrando vocês que a Casa de Iansã e Oxalá, neste sábado, tem um evento muito importante. Um evento onde você pode participar. Se você quiser vir assistir a sessão de Exu, que é coordenada pelo nosso Babalorixá Pai Mário de Oxalá, tá aí. Vai ser nesse sábado, 4 de julho de 2015, com início às 19 horas. Chegada às 19 horas. Quem quiser consultar com o Exu Rei das Sete Encruzilhadas ou com as ciganas, tem que agendar antecipadamente e tem aí o custo da consulta. Fora isso, todas as pessoas que vierem estarão agraciadas com esse movimento, com esta energia ligada ao povo de rua, que nós comentamos um pouco ontem, mas vamos falar mais sobre isso hoje. E nós vínhamos discutindo sobre a questão do poltergeist, né? Nosso tema de hoje está ligado a sonhos, previsões, né? A incorporação é um poltergeist? Não, a incorporação não é um poltergeist. A incorporação não é um poltergeist por quê? O poltergeist, ele é um movimento sobre algumas coisas, certo? Tipo, bateu numa xícara, derrubou, o espírito bateu numa xícara, derrubou, algumas coisas assim. Ou a manifestação em algum tipo de material, tá? Imóvel, tá? Ou móvel. Não numa pessoa, por exemplo. Numa pessoa, a incorporação numa pessoa, alguns dizem que é possessão, certo? Que é uma possessão espiritual. Outros colocam como uma incorporação, que incorpora dois aspectos juntos, tá? Dois corpos um espírito que incorpora em um corpo, né? Então é dois espíritos ocupando o mesmo espaço. Agora o poltergeist não é isso. Agora, a questão de sonhos, a questão de previsões, a questão de manifestações ou sentimentos o quê? Sentir algo que possa vir a acontecer, como uma premonição. Isso são assuntos diferentes. E nós temos vários exemplos aí ainda no assunto da mãe de Cristiano Araújo, que, coincidência, uma mensagem? Será que uma mãe pode ter uma conexão a ponto de prever um sentimento ou uma dor? Pois é, a mãe de Cristiano Araújo postou uma frase que vai ter aí para vocês antes do acidente. Dona Zenaide Melo, mãe de Cristiano, publicou uma frase emocionante um dia antes da morte do filho, que aconteceu na madrugada de quarta-feira do dia 24 de junho. Na publicação, a frase fala sobre a vontade de Deus e após a notícia sobre a morte do cantor sertanejo, fãs lotaram a publicação de mensagens de força. E tá aí a frase, ó, entender a vontade de Deus nem sempre é fácil, mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz a caminhada valer a pena. Dizia neste post, tá aí para vocês. Eu vejo muita gente criticando até essa questão desse menino que faleceu, dizendo assim, antes do acontecido nada aparecia, e por que aparece agora? Porque são coisas que é do cotidiano, certo? São informações que a gente recebe, são mensagens que a gente recebe do cotidiano e que muitas vezes não dá bola. Que muitas vezes não acha que é só por estar. Eu vi posts colocados nos Estados Unidos sobre alguns fatos que aconteceram, algumas coisas que aconteceram em outros países, tipo assim, uma pessoa dizendo para outra, eu estou com um mau pressentimento e acontece algo. Na verdade, esse post ela colocou um dia antes e alguns mas é coincidência, porque muita gente posta. Nós postamos. Pode ser, mas pode ser. Agora, a ligação mãe e filho, ela é muito forte. Mas, Viviane, e quando tem um risco, a mãe muitas vezes pressente, tu sabe, eu tenho isso com o Augusto, exatamente, né? Que é meu filho. Mas aquela coincidência, nem sempre é coincidência. A gente trata como coincidência. A gente anuncia como coincidência um sentimento que está passando com a gente. E não é coincidência. E mãe e pais têm essa ligação com os filhos diretamente. Por quê? Porque já bate a questão
né, kármica, a questão de ligação entre pai, mãe e filho, mas muitas vezes é revelado em sonhos. E ontem nós recebemos um pedido de uma pessoa para falar sobre sonhos. E eu tenho aqui o pedido dela, depois eu vou trazer os sonhos para o Pai Mário jogar. Logo, logo ele já vai explicar a relação dos sonhos com a sua espiritualidade, com o jogo de búzios. Fica com a gente. E essa questão de sonhar muitas vezes com pessoas, com filhos que estão em outro estado, que estão distantes, ou que estão na mesma cidade, mas que estão aí correndo um risco. E depois se comprova que realmente corria esse risco. Essa ligação é imprescindível quando a gente quer proteger a pessoa que a gente ama. Há um exemplo de gêmeos. Gêmeos, univitelinos, se eu não me engano, que é o nome que se diz, né? Que são da mesma célula. Eles sentem um que o outro está sentindo, não é? Eles sentem o que um está sentindo do outro. Isso é uma ligação de que forma? É uma ligação espiritual. E esta ligação em relação à mãe sonhar, a mãe ter um pensamento de um filho, o pai ter um pensamento do filho, irmãos com irmãos, ou até mesmo esposo, esposa, existe. Existe uma ligação. André, bota os espíritos ali para mim, o espírito, perispírito e o corpo, tá? Coloca aí para mim. Ali, ó, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. No perispírito você pode ver a energia emanando da pessoa e essa energia há uma conexão entre duas pessoas. E quando uma está em risco, quando uma está sofrendo um risco e a outra está à disposição, acaba sentindo essa energia. Ok? Vou usar um exemplo da seguinte forma. Nós temos as câmeras aqui. A câmera manda a imagem lá para o André, que do André repassa para as pessoas em casa. E não é um poltergeist. E não é um poltergeist. Mas quando foi lançada a televisão, todo mundo achava não que achava era. que era, né? Fotografia, muita gente não tirava fotografia porque capturava a alma do morto, né? Exatamente. Aí o que acontece? Isso é uma forma de comunicação. E nós temos no espiritual, a partir da nossa mediunidade, a partir do nosso ser, da nossa energia corporal, da nossa energia do nosso espírito, esta ligação. Então, o que a mãe desse menino mandou para ele foi uma coincidência? Pode não ser, gente. E nem ela pode ter se dado por conta, porque é uma coisa tão normal. Porque é um sentimento. É um sentimento tão normal. Ela leu aquilo no Face lá e sentiu vontade de enviar ao filho aquela mensagem de fé. Quem sabe um bom, né, um encaminhamento espiritual para aquele espírito no qual ela deu vida, né, mundana. Quer um exemplo? O que é uma saudade? A saudade é a vontade de ter aquela pessoa ou aquela energia ao teu lado. E novamente. O que é aquele aperto que te dá no peito? Aquela angústia, aquela coisa, aquela... Uma coisa que eu não entendo. Aliás, saudade é uma palavra brasileira, você sabia disso, né? Saudade só existe no Brasil, uma criação brasileira. Que é esse sentimento que dói fisicamente, né? E a gente sabe que essa dor, muitas vezes, prejudica até as pessoas que partiram. Nós temos uma imagem disso, né? E principalmente quando a pessoa que partiu, ela ainda está conectada conosco. Quando a pessoa que partiu, ela está ainda dentro da nossa proximidade. Então, saudade é uma dor que fere nos dois mundos. No mundo terreno, a pessoa que está aqui, e no mundo espiritual. Então, você que perdeu aí o filho, a mãe, já perdeu, ontem nós falamos, né, sobre os anjinhos bons e maus, mas que já perdeu. Esta dor, ela não acrescenta em nada no sentido de evolução. Pelo contrário, muitas vezes aquele espírito que já deveria estar encaminhado, já deveria estar, né, num outro plano, ele fica preso tentando lhe ajudar. E se ele não tem o entendimento ainda do desligamento, ele pode sofrer junto com você, porque depois que termina a carne, fica só a energia. E quando essa dor continua, ela é extremamente prejudicial nos dois mundos. Ali na imagem nós tínhamos um rapaz e uma moça, provavelmente um desligamento entre, né, afeto, entre pessoas que têm esse afeto. Mas a pergunta que se faz é justamente essa: até que ponto tu tem o direito sobre a vida e a morte de alguém? Acho que é complicado, mas aí nós entramos num campo bem delicado. Até que ponto tu tem o direito de querer que aquela pessoa, mesmo sofrendo, esteja contigo? É bem complicado. Complicado a ponto que a pergunta é: a que ponto tu tem o direito de querer que aquela pessoa que partiu esteja ao teu lado? E que ponto tu tem o direito de querer que alguma pessoa
saia do teu lado, que essa pessoa morra, como se usa aquela expressão, quero mais é que tu morra, que isso e aquilo. E muitas vezes acontece, e aí depois fica aquele sentimento de culpa, né? Não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar atrás. E aí fica aquela mágoa, fica aquela dor, o algo não resolvido. A posição não resolvida entre a vida e a morte. A palavra maldita, a palavra mal explicada, o sentimento mal esclarecido. E o sentimento mal esclarecido é um sentimento que pode te trazer a dor da culpa depois. Ou a palavra que tu deixou de dizer. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Já viu essa frase? Muito, né? Ai, faz hoje. Aquilo que tu fica esperando para amanhã, né? Como diz o Beto de Ogum, né, do jornal, procrastinando. Não adianta ficar procrastinando. Tem que tomar uma atitude. Quer ver uma outra comentário que foi de 1994? Que Xuxa ficou triste com a morte da Ayrton Senna. Todo mundo sabe que eles, né, tiveram um enlace amoroso. Mas ela não desejou um feliz ano novo. E foi o ano, né, que infelizmente ela não pôde desejar, e relembra essa triste coincidência, considerada por muitos uma premonição, e lamenta por não ter desejado mais e mais anos para então o seu namorado. É não deixar para amanhã dizer que te amo, né? Pois é, o dizer que te amo, dizer que feliz de estar do teu lado, dizer que eu gosto de ti, muitas vezes a gente deixa de lado. E quantas vezes eu perdi, por exemplo, minha mãe muito cedo, né? E muitas vezes eu me pergunto assim, poxa vida, por que eu não tive mais tempo junto com ela? É muito difícil, é muito relativo. Agora, o deixar para amanhã é tão difícil, né, gente? Agora, existe também uma outra frase, Viviane, que diz assim, viva cada segundo como se ele fosse o último. É uma grande verdade. Tu não sabe o que vai acontecer amanhã. Tu não sabe o que pode estar acontecendo contigo num dia ensolarado, lindo de sol, e daqui a pouco você tem um infarto, você tem um acidente, ou por uma tragédia, alguma coisa assim, você perder um ente. Então viva cada segundo, viva intensamente. Intensamente, em vez de ficar te preocupando com os outros, preocupe-se com você e com as pessoas que você ama. É muito mais fácil, é muito mais belo. Nem tu sabe de mim, nem eu sei de ti o tempo que teremos junto. Nem você que está em casa sabe o tempo que você tem com o outro e o outro tem com você. Você não sabe porque realmente nós temos que oportunizar a cada dia uma vida de união e paz. Deus não rouba a vida das pessoas, não, ele não rouba. Ele simplesmente abraça aquele filho que estava nessa missão aqui. Por isso, o viver bem e o estar bem e o agir de coração e pureza é que faz muitas vezes a diferença para que você tenha paz, que você tenha essa união. Você não sabe se amanhã terá a oportunidade de dar aquele feliz 1994, como foi a Xuxa, mas você também não sabe se você tem o dia de amanhã com aquela pessoa. Aí tem a saudade vem depois. Não adianta ter o depois, adianta ter o hoje, porque essa contribuição é que vai fazer a diferença. Essa contribuição é que vai fazer com que você cumpra a sua etapa. Quantas famílias nós vemos, filhos brigados com pai, com mãe, quantos mães e pais brigados com os filhos por situações desnecessárias. Talvez necessárias no momento de discussão para que se resolva ou se retome um caminho do bem, né? Um caminho de união, de seriedade, de justiça, mas não o afastamento, não o ódio, não o desprezo, não a agressão. Por que isso? Não oportunizar ser feliz e ter essa união ao seu lado é o maior crime que você vai cometer. Não estender a mão àquele amigo, àquele filho, àquele primo, é não estar condizente com Deus. E Deus quer realmente essa luz. Quando nós temos esse tipo de sentimento, que a família está destruída, arrasada por situações deste mundo, é o momento que nós temos que nos avaliar. Avaliar se esse caminho realmente é o caminho correto. Se esse caminho é o caminho que você tem que buscar no momento de ter a união familiar, de buscar essa união familiar, e que não está acontecendo. E isso, muitas vezes, pode ser influência de espíritos, de macumba, de negatividade ou até de pessoas interesseiras. Não é, Pai Mário? Exatamente. E muito, né? Essa questão de pessoas interesseiras na tua volta
é muito grande, a negatividade maior ainda. É um exemplo de negatividade, saindo um pouquinho desse aspecto da perda pessoal, saindo desta questão, desta perda. Depois nós vamos falar sobre isso, eu não vou cortar a tua linha de raciocínio, Viviane. Não, eu acho que essas perdas pessoais, também as perdas materiais, é nesse sentido que o senhor fala? Não, mas aí depois, num segundo momento, a gente pode entrar nesse debate, até porque é uma coisa um pouco mais complexa até. Porque eu tenho realmente um pedido de orientação que está relacionado a isso. É uma mãe que está muito preocupada, pai Mário, que ela diz o seguinte: Vivi, meu marido brigou com meu filho há 2 anos, né? Há 2 anos eles estão de mal, não se falam. E eu estou muito preocupada, pois já temos idade. Então o que ela se preocupa? Pai e filho brigado, não se comunicam, 2 anos. E ela diz o seguinte: para falar com meu filho tem que ser escondido, por senão vira briga dentro de casa. Para o meu filho falar comigo tem que ser escondido da esposa. Pelo visto entrou a família da esposa junto, né? Porque senão dá briga na casa dele. Queria terminar com essa situação. Tenho condições? Ela pergunta se o Búzio pode responder. De que maneira ela pode agir para aproximar pai e filho? E se deve, né? Tem sim, aqui, ó, Iemanjá já marcando para nós os pensamentos, né, gente? Iemanjá marcando nos pensamentos aqui, o que tem que fazer é uma mudança dos pensamentos em relação aos dois, em relação ao pai e em relação ao filho. E aqui os cortes relacionados à família, afastar os maus pensamentos. Então, fazendo o quê? Primeiro, uma união com o Iemanjá, em relação à cabeça e os pensamentos dos dois. Uma abertura com o Bará para que os dois se encontrem, tá? E cortar a negatividade das pessoas na volta deles, assim como fazer, através de Iemanjá. E essa consulta, como o senhor fez agora, por que ela é diferente no sentido da carta ou da própria incorporação? Por que a importância da consulta, da pessoa vir consultar no jogo de búzios? Viviane, a carta, ela tem um aspecto, certo? Onde ela fala de uma determinada forma e o búzio de outra, certo? São duas visões sobre o mesmo assunto. A incorporação é uma forma diferenciada, ponto. Tá? A consulta direto com o búzio ou direto com a carta, não que ela vai ser mais verdadeira, não é uma questão de veracidade. A questão das pessoas perguntam, o que vai ser mais verdadeiro, o que me responde? Não é uma questão de veracidade, é uma questão de profundidade, certo? Há uma limitação em relação a uma incorporação e uma consulta numa incorporação, certo? Porque o orixá permite até um determinado ponto. O jogo de búzio, ele vem com a resposta objetiva que o orixá mostra. Então essa é a grande diferença. Neste caso dessa família, por exemplo, onde está havendo essa divergência entre pai e filho, tá? Existe uma negatividade na volta, existe Iemanjá pedindo para fazer uma troca em relação aos dois, uma união familiar com Iemanjá para eles. Então é um direcionamento, é um objetivo já, certo? É algo que o orixá já está falando, objetivando algo. Ele já traz essa resposta no sentido da mudança, do que a pessoa realmente precisa, né? Exatamente, ele já mostra a necessidade objetiva. Quando há uma consulta numa incorporação, há uma objetividade, sim, mas existem algumas lacunas, porque o que pode acontecer muitas vezes é tu ir tirar uma consulta com um caboclo, por exemplo, e ele pedir para conversar com o pai de santo, porque há algumas coisas que ele não pode alcançar. E isso é falta de veracidade? Não, não é. Muito pelo contrário. Ele está sendo muito verdadeiro, porque existe uma limitação para eles. E num jogo de búzios, num jogo de carta, é totalmente diferenciado. E quando a pessoa é de religião? Como assim? Aqui, ó. Eu recebi uma pessoa que disse que gostaria de vir na festa. Na festa não é a festa, gente. Não, é uma sessão. Depois a gente sessão. Eu pedi para ele explique qual é a diferença de uma festa e uma sessão. E ela pediu o seguinte, gostaria muito de ir, então vou corrigir aqui na sessão de Exu. Acredito que estou abafado. Sou filho de Exu Caveira do cemitério. Obrigado, Luciano. Essa questão dele estar abafado, que ele acredita que ele está abafado, pode não estar abafado por alguém, mas pode ser por ele mesmo, certo? Como é que se faz um autoabafamento? Não, um autoabafamento acontece assim, Viviane. Por exemplo, ele já diz ali que ele é filho de caveira. Filho de caveira, ele é cavalo, né? Ele aparece. Filho. Porque muita gente trata dessa forma, né? Um grande abraço ao pai Ricardo de Oxum, do Exu Meia-Noite, que ele disse, o meu velho, meu pai. É uma forma que a gente tem carinhosa, mas é que é para as pessoas compreenderem que nós somos filhos de orixá e somos permitidos a trabalhar com caboclo e com Exu, certo? Só um adendo para não haver algum tipo de discussão.
o que acontece? Ele pode estar com falha com o Exu dele e o Exu dele não estar tendo força para trabalhar. Ele não tem a força necessária para trabalhar, então ele se sente abafado. Entendeu? E o que pode estar acontecendo, por exemplo, com ele, como ele colocou o sol de Exu Caveira, tá? Mas como está o caboclo, como está o santo na relação dele? Então, o tu estar mal não quer dizer simplesmente que é um feitiço para você. Pode ser uma falta de organização espiritual. Falta de organização espiritual. O que acontece? Muita gente acha que não tem a necessidade de um pai de santo, que não tem a necessidade de um zelador de Umbanda, que não tem a necessidade de um zelador de Exu, e aí acaba tomando atitudes e fazendo coisas erradas e trancando a sua entidade. Sim, trancando, tirando as forças, tirando a energia dela. E aí fica tudo trancado, fica tudo abafado. E não é um feitiço. Você mesmo está fazendo para você. O não aceitar ajuda, ou não ter a humildade, muitas vezes, de ter que buscar uma ajuda, muitas pessoas acham que, né? Que entendem tudo, que sabem tudo, que não precisam de mais ninguém na sua vida. Exatamente. Isso pode, inclusive, virar feitiço contra feiticeiro, no caso. É uma questão assim, você estar errado, você pecar por não saber... É uma coisa. É um pecado. Você pecar sabendo que está pecando é um outro pecado. O que eu quero dizer com isso? Vamos agora simplificar, tá? Se você está cometendo um erro sem saber que está cometendo um erro, o que você está acontecendo com você? Não está sendo orientado para isso. Mas se você se mantiver no erro e não querer descobrir o que acontece na sua vida, isto já é um pecado inadmissível. É um erro inadmissível. Então, quando você acha que você não tem a necessidade de ter um zelador de santo, quer dizer, um pai de santo, um zelador de Umbanda, um zelador de Exu, mas eu já sei tudo, eu já posso estar livre, eu já sou livre, eu já conheço, está errado. Porque você vai passar por algumas situações que você não vai compreender. E você pode estar pecando em um ponto, e este ponto você manter esse ponto de erro e chegar lá na frente e lhe dar um grande problema. Vou usar um exemplo que nunca vi, mas vou usar esse exemplo. Que pode acontecer? Pode. Uma pessoa vai lá, em vez de dar canjica branca para Oxalá, dá pipoca para Oxalá. Há um acerto nisso? Sim, Pai Oxalá ele aceita qualquer tipo de axé. Tá? Ok. Mas, se você insistir neste erro, ou melhor, se você insistir nesse axé, deu certo uma vez, não, eu vou fazer, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o Pai Oxalá vai dizer, pô, só um pouquinho. Tudo bem, eu até posso comer uma pipoquinha aqui, mas não é a minha comida preferida. Já tô ficando chato, já tá ficando chato. Então é um erro que você está cometendo. É um erro que você está cometendo por uma falta de orientação. As pessoas hoje, eu vejo muita gente com pouco tempo de axé achando que podem estar liberado, como se diz, né? Não preciso de um pai de santo, uma mãe de santo, virando as costas para o seu zelador, para a sua zeladora. E aí? Quando chega lá na frente? Aí entra as pessoas para uma casa de religião assim, e oram e saem desta casa e dizem assim, poxa vida, me decepcionei com a religião. Epa, tu te decepcionou com a religião ou com as pessoas? No caso, se fosse desse exemplo, com ele mesmo, né? Com ele mesmo. Na verdade, não quer aceitar uma mudança porque acredita naquilo, né? Lembra aquele fato, aquela cartinha que nós lemos, se eu não me engano foi segunda ou terça-feira desta semana, né? Aonde a menina dizia que ela que ela ia para a religião, estava afastada da religião porque o esposo não aceitava? Sim. Tá? Ela teve e foi explicado para ela. Qual era o motivo? Qual era o motivo? motivo. O real motivo. Porque uma coisa é o que a boca fala, né? Outra coisa é a Exatamente. verdade. Aí acontece uma coisa, as pessoas estão sendo mal interpretadas, a religião está sendo mal interpretada porque são pessoas que não querem aceitar, que é o caso que aconteceu aí, velho. Olha só, tem outra aqui, ó. Boa tarde, Pai Mário, mãe Viviane, me chamo Tiago, sou de 19 de 3, da Zona Sul de Porto Alegre. Sou um bandista, cultuo e sou ativo na religião. Só que de algumas semanas pra cá está tudo dando errado pra mim. Gostaria de uma ajuda. O que está acontecendo? Estou sendo tocado? Um abraço e obrigado. Ele é um bandista, Ele é um bandista ativo e ele é de 86. Eu posso até usar um argumento assim, nós, um bandista, a gente sofre um pouquinho mais, né, gente? Mas não é nem essa a questão. Vamos lá, 86. No caso dele,
é um caso à parte, ele está sendo tocado. Nhansan aqui marcando espíritos no caminho dele, certo? Espíritos no caminho dele, tanto que Iemanjá da mesma forma aqui, marcando aqui os pensamentos dele perdido. Ele está sendo sim tocado, Viviane. Tem O caso toque. dele é diferente. Mas aí Há eu um vou toque. lhe perguntar como se fosse você aí de casa, tá? Você que está em casa, eu vou lhe perguntar, né? Vou lhe provocar até nesse sentido. Mas se eu sou um bandista, eu pratico, eu faço bem, né? Que a Umbanda tem muito essa questão do amor e caridade. Eu tenho lá todas as proteções espirituais da Umbanda. Como é que um toque vai afetar? Viviane, você é um soldado, você é um general ou você é um major? Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que a Umbanda não tem força, muito pelo contrário. A Umbanda tem uma força muito grande. Mas quando se trata de alguns feitiços feitos com buraco que é povo lá do fundo, certo? Que não tem doutrina e que mexe com algumas forças além, muitas vezes a Umbanda não consegue segurar, infelizmente. Ou será que pode ser também um chamado para que a pessoa reconheça um pouco mais, aprenda um pouco mais? Não, eu não coloco como chamado. Porque muita gente não age pelo bem, só age na dor. Eu não coloco como chamado. Não coloco como chamado mesmo. Sabe por que eu não coloco como chamado? Porque tu não pode, um caboclo não pode dar uma liberação, tu sofrer tanto, tá? Ou tu tá com feitiço para quê? Para que ele esteja liberado para determinada coisa, para que ele aprenda determinada coisa. Tem um ponto que diz assim, tá? Filho de Pemba bebe água no rochedo, filho de Ogum corre campo e não tem medo. O que quer dizer com isso? Não é uma questão de o caboclo estar liberando, mas sim de uma energia que o caboclo não está conseguindo suportar naquele momento. Certo? De uma energia que ele não está conseguindo suportar, que ele precisa de outras formas, de outros caminhos. A negatividade, o feitiço, muitas vezes ele te coloca de mãos atadas. Vou usar um outro exemplo. Gosto desse tipo de comunicação. Um atendente de enfermagem, tá? Ele sabe como fazer um curativo, mas ele não sabe diagnosticar o que está acontecendo com a pessoa, porque precisa de um médico. Sim. Mas com a comunicação do médico, com a comunicação do médico com a enfermagem, o que acontece? Uma melhora do paciente. É isso que eu me refiro. Muitas vezes não é que ele não tenha força, mas ele precisa de todas as suas armas na volta. E essas armas santo, essas armas caboclo e essas armas Exu. É nesse sentido que eu falo chamado. Sim. De repente até para poder sair de um campo e buscar mais informações, poder abrir a sua mente, porque a necessidade vai ser maior. Aí nós entramos num outro detalhe que é o seguinte. Tu é avisado, primeira, segunda, terceira vez. Chega numa quarta vez, aí eu concordo contigo. Só um pouquinho, eu vou deixar tu tomar um escorregão ou um tombo que é para te entender o que está acontecendo contigo. Concordo. Aí nesse ponto eu concordo no chamado. Agora eu entendi. Agora, na questão da liberação de tu ter ou não ter, é uma outra questão. Porque muita gente não aceita aquilo que não conhece. Muita gente não gosta daquilo que não conhece. Não entender o que é determinada coisa. Por exemplo, o que é um Exu? Eu não gosto de Exu porque o Exu é coisa do demônio, porque é chifre e rabo, não sei o que, e não é assim. O que é uma Umbanda? Eu não gosto da Umbanda porque a Umbanda é tão calminha, porque é tão isso. Não é assim. E eu escuto muito essa terceira parte. Santo? Não, eu gosto de santo, respeito o santo. Mas é muito compromisso. Eu não quero fazer porque é muito compromisso. Fazer que eu me refiro é participar porque é muito compromisso. E não é. E não é. Muitas vezes a Umbanda e o Exu te dão muito mais compromisso do que o santo. Que tu vai lá, tem batuque 2 vezes no ano na tua casa. Tu tem que ir lá fazer uma frente, cuidar da quartinha, lá dar amor pro teu santo. E não é. As pessoas estão entendendo mal o caminho da nossa religião. E o que precisa é especificar, esclarecer, dialogar, trazer o conhecimento para as pessoas relacionadas à nossa religião, para quebrar esses estigmas. Por exemplo, tem Umbanda, eu não preciso de Exu. Eu tenho santo, eu não preciso de Exu e não preciso de caboclo. A coisa não funciona assim, velho. Tem que ter uma compreensão sobre tudo. Até falando nessa questão da compreensão sobre tudo, creio eu, ou na primeira semana do mês de agosto, eu vou palestrar, vai ter uma palestra aqui em casa relacionada à espiritualidade e à mediunidade.
Vai ser avisado previamente, aí você vai ligar para cá, vai ser... Bom, deixa mais à frente eu explico para vocês. Assim como já havíamos prometido, né, as sessões de Exu e de Umbanda, e neste sábado, 4 de julho, você tem aí a oportunidade de estar conosco na sessão de Exu, é uma sessão de Exu, com início às 19 horas, e quem quiser realizar consultas com o povo cigano deve agendar antecipadamente. Lembrando vocês que esta sessão tem que ligar aí para o 3084-3434, deixando o nome e telefone das pessoas que vão participar, que estarão presentes, para que a gente possa acomodá-los adequadamente, tá ok? O tema de hoje do programa: sonhos, previsões e alteração do nosso futuro. É possível? Existem sonhos e existem maneiras de prever um futuro? E de que forma agir da melhor maneira? Temos aí vários exemplos infamosos, já falamos hoje de Cristiano Araújo, já falamos da Xuxa e Ayrton Senna. Agora nós também temos aqui um outro exemplo, que foi o integrante dos Mamonas Assassinas, quem lembra aí, há pouco tempo aí se comemorou a morte, né? Mas enfim, que ele sonhou com aquele acidente que ceifou tantas vidas, né? Numa gravação do Jornal Nacional de 96, o tecladista, o Júlio, dos Mamonas Assassinas, aparece contando um sonho que teve na noite anterior. Ele dizia: essa noite eu sonhei com um negócio assim, parecia que um avião caía, eu não sei. Disse para o seu cabeleireiro 12 horas após a revelação da suposta premonição, a aeronave que levaria o grupo para o show em Brasília se chocou com a Serra da Cantareira, matando todos os integrantes do grupo. É um sonho? É uma premonição? Será que o sonho pode te trazer um aviso de algo que pode ser evitado? Eu me lembro dessa reportagem. Essa reportagem aconteceu, o avião que eles caíram, né? Ele fez a reportagem até na entrada do avião, certo? Eu sonhei que o avião não sei o que, não sei o que. Que ia cair. E aconteceu. E foi o mais gordinho, era o mais sério deles todos ali, né? E aconteceu. Isso pode ser um exemplo de mediunidade, né? Viviane, tem um exemplo de mediunidade claro em um filme, Sexto Sentido. Desde criança, claro. Que é uma mediunidade clara. Só que o que acontece? As pessoas não conseguem interpretar muitas vezes. Isso que aconteceu com ele era uma mediunidade. É uma mediunidade. Então será que não era para ele não ir, não embarcar no avião? Tá. Aí nós vamos bater também no Paulo Coelho, certo? Numa ele frase... poderia não ter ido, ter trocado de avião. Exato, num texto que eu falei do Paulo Coelho sobre o Anjo da Guarda. Sobre o Anjo da Guarda, que os dois estavam subindo uma colina, ele e o mestre teve que voltar. É a mesma questão. Muitas vezes te dá aquela intuição, não vou fazer. Não vou. E aí acaba fazendo e aí diz assim, poxa vida, eu sabia que não era pra fazer. O grupo, né? Às vezes o grupo, não, mas vamos. Mas pode não ser do grupo, pode ser o teu, né? Pode ser o teu? Pode ser o teu? Não, mas pode ser do grupo, pode ser o teu, mas indiferente. Mas nós não temos essa noção. Infelizmente, sabe por que nós não temos essa noção? Porque não somos preparados para isso. Eu estou dizendo nós, no meu caso, da Viviane, de tantos representantes e babalorixás da nossa religião, sabem como ter esse sentido. Nós tivemos um amigo que perdeu um voo, que foi o voo da religioso, o da né? E o filho de Ogum. Exatamente, filho de Ogum. E o avião caiu lá em São Paulo. Eu vou a São Paulo seguido, vou ao aeroporto de Congonhas e aquele assunto permanece até hoje. Então, é uma premonição, é um aviso, nós temos que aprender a escutar os nossos anjinhos, o anjinho bom e o anjinho ruim, o anjinho ruim e o anjinho bom. Nós temos que aprender a interpretar, mas só pode interpretar isso através de uma consulta, ou através de uma conversa com um zelador de santo, ou através aprendendo a fazer a religião e aprendendo a conhecer a tua espiritualidade. A conhecer, a entender que tu não estás louco. Que as sombras que tu vê não são loucuras tuas nem psicose. Que as imagens que tu vê não são psicoses. Que aquele déjà vu, você sabe o que é um déjà vu? Chega num local e diz assim, opa, eu já estive aqui. Ou dá aquele flash assim, para tudo, parece que eu estou vivendo essa cena de novo. Isso são mediunidade, isso são sinais de mediunidade. E sinais que tem que ser trabalhados. E que podem ser
muitas vezes, utilizados argumentos e forças espirituais e conhecimentos para evitar aquela tragédia. Falamos aqui de casos brasileiros, né? Sim. Que antecederam em 96, 94, mas olha o que aconteceu essa semana, notícia da BBC. Quer dizer, a gente traz aqui a vida no dia a dia. Contra maus espíritos, prefeito búlgaro espalha açúcar em ruas. Nikolai Grozev espalhou cerca de 50 quilos de açúcar nas 4 estradas que dão acesso à cidade. Segundo ele, esse gesto espanta espíritos ruins. Ele fez isso, né, que a ideia foi sugerida por uma professora de uma creche local. A iniciativa do prefeito ocorre depois que 2 policiais e 2 jovens foram mortos e outras 5 pessoas ficaram feridas em acidentes nas estradas da cidade. Aí ele disse, né, que é uma tradição antiga e que muito utilizado na Bulgária essas crenças. E que ele, como acreditou e a professora pediu, foi lá humildemente trazer essa mandinga. É uma mandinga. O Brasil chamaria de macumba, né? Tem gente que faz cruz de sal aí, mas também pode proteger. Mas ele foi lá e quis o quê? Trazer doçura para a cidade. Aí quando chega aqui um preto velho, quando chega um caboclo, quando chega o pai Mário, a Viviane diz na TV, olha, passa uma água com mel ou água com açúcar na soleira da porta. Ah, isso é com gente ignorante, gente sem cultura. Gente, ele é prefeito, né, da Bulgária. Então, essa cultura que ele está fazendo, ele já está trazendo dos antepassados dele, assim como nós temos essas mensagens dos nossos antepassados, e ele fez ali contra acidentes, protegendo a sua cidade. Ele é prefeito, tentando proteger a sua cidade. Então, todas as ruas que dão acesso à cidade, ele espalhou açúcar. É válido. E se der certo? Que vai dar certo. Na Bulgária, como na Europa antiga, certo? A mediunidade e a crença em espíritos, espíritos da floresta, espíritos dos antepassados, espíritos vikings, por exemplo, os próprios vikings tinham culturas dessa forma, de ofertar aos deuses axés, como a gente diz aqui. Como a gente oferta até hoje. Como a gente oferta até hoje. Na Bulgária a espiritualidade é muito grande. Ele diz que é um ato simbólico. Mas é uma simbologia. Grozev disse que era um ato simbólico. Mas é uma simbologia que está puxando a espiritualidade. Quando tu faz algo, quando tu faz uma oferenda, é uma simbologia também. Mas é uma simbologia marcando a tua fé. E o que ele estava fazendo? Ele estava marcando a fé. Ele simplesmente adoçou a cidade. E foi parar na BBC. BBC de Londres é uma das maiores essa aqui é a BBC. Agência. A BBC da onde é esta? Brasil. É que eles do estão do Brasil, mas ele é da Bulgária. E olha só, ele é tão interessado nessa parte mística que ele aqui, ó, as tradições da cidade tem uma famosa profetisa na Bulgária. É Slava, não vou tentar dizer o nome húngaro dela aqui. E o prefeito recentemente inaugurou um monumento dedicado a outro adivinho, vovô. Olha que fantástico aí. Nós não estamos falando de cultura negra aqui, né? Vovô Vlacho Zelev, em vilarejo próximo. Ele está trazendo a cultura, claro que ano que vem ano de eleição, tem essa crítica aí, a cultura dos seus antepassados a o mundo hoje. E agora até o pai Mário Severo vai dar um salto. Vou dar um salto do que nós discutimos hoje sobre a maioridade penal. Por que alguém vai buscar lá nas tradições, lá no antigamente, e o senhor fez essa comparação hoje comigo, a espiritualidade para evitar assaltos, acidentes e assassinatos? Será que nós temos essa carência espiritual de reacender com os nossos antepassados, como é a cultura africanista, valores e espiritualidade que está sendo perdida? Será que é nesse momento, aí nós tivemos aqui um exemplo búlgaro, que nós devemos buscar alternativas para fazer um mundo melhor, não só na nossa cidade, mas também na nossa vida? Quem é Papai Noel? Papai Noel, ele é um... É um símbolo. É um símbolo, não. Ele é um espírito de vidas passadas, de natais passados. Quando na Europa tem esse costume, nós não temos tanto, na beira da lareira, colocar um doce para Papai Noel deixar o presente dentro da meia. Sim, sim. Tu estás ofertando algo para receber. Que até nem seria higiênico, falando em meia, né? É. Quando tu busca, mas é que a meia é um símbolo para o aquecimento, né?
Quando tu busca no antigo, certo? Quando tu busca na espiritualidade antiga alguns fatores para te ajudar num futuro, como nós que buscamos aos nossos orixás, como nós que buscamos aos nossos antepassados, que são os nossos caboclos, que são os nossos exus, que são as nossas divindades, as nossas alegrias de viver, porque eles nos ensinam a viver, nós estamos buscando o quê? A sabedoria. Então, quando tu busca lá atrás algo para endireitar o futuro, isso se chama sabedoria. Lembra de Einstein, da teoria da relatividade? Sim. Isaac Newton foi o primeiro. E Einstein estudou a relatividade para, como teórico, para conseguir explicar. E viu a relatividade de uma forma diferente do que Isaac Newton colocou. Mas não renegou Deus. Não renegou Deus e não renegou Newton. Ele dizia que, nem Newton, claro. Nem Newton. Nem a ciência, nem a espiritualidade, porque ele dizia que as suas ideias eram mensagens de Deus. Existe muito mais entre o céu e a terra do que a vã filosofia do ser humano. Então, quando tu faz um trabalho na religião, quando você faz um axé que nos é passado culturalmente, que tu usou o exemplo da pipoca e da canjica, que tu traz essa realidade para os dias de hoje, tu está reacendendo essa experiência, essa força em prol e com uma segurança, porque isso já foi testado, já foi feito, né? E aí nós estamos falando de Brasil, aqui nós falamos da Bulgária também, e que tem uma cultura elevada, né? Então tu está reacendendo o sucesso. Tu está confirmando que aquilo dá certo. E é isso que as pessoas querem. Elas querem chegar numa casa e ter essa experiência, como tem Pai Mário, Pai Júlio, como tem Viviane, de poder trazer essa experiência para você que está em casa. Aquele banho de descarga, mas são ervas. É a magia agindo no seu dia de hoje. É aquele axé, aquele pacotinho, aquela canjica, aquela frente. Claro, é ali que tu faz a ligação do espírito com a matéria. E desta forma, bem orientado, com pessoas que têm essa seriedade, trazer para você aquele objetivo que já foi consultado no búzio e na carta e que lhe foi permitido. E que você só vai ser aceito que faça se tiver certeza que é aquele caminho. Ninguém está para ser cobaia, não é, Pai Mário? Ninguém aqui está para ser cobaia, vamos fazer, se der certo, deu, vamos tentar, vou ver. Não, é a consulta que você vai agendar e até nós fizemos esse carinho com o pessoal aí de dar 20% de desconto no valor da consulta para quem agendar até o dia 15, tá bom? 3084-3434 é o número aí que tá para vocês. Mas você ter esse conhecimento da cultura africanista, da cultura brasileira também, porque nós temos a história do índio, e por que não a cultura europeia? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa influência, né? Nós temos essa Quando nós transformamos a polenta, nós falamos ontem de uma lenda, tudo isso aí tá lá postado no Face, Vivi na TV, tá tudo postado, essas lendas, essas discussões, essas reportagens, tá tudo lá, tá, gente? Mas que você transforma em polenta, o churrasco do gaúcho, por quê? Porque nós estamos trazendo a tradição, junto com a necessidade das pessoas que nos procuram. De onde vem a nossa cultura? Africana? Africana e europeia, porque as roupas são europeias. Sim. Africana, europeia, asiática. É a cultura africana. Né? Que é um exemplo de tudo isso que você está falando, Viviane. O arroz. Quando se descobriu o arroz? Ninguém tem noção exata de quando o arroz apareceu em uma panela para ser cozido. Mas, no entanto, até hoje nós comemos arroz. E é uma das comidas mais consumidas no mundo. São cereais, né? São cereais mais consumidas no mundo. Só que tem várias formas de se fazer o arroz. Mas o arroz sempre continua sendo o arroz. Então, a cultura africana, o axé africano, ele é da mesma forma. Ele é o mesmo. Pode mudar um tempero daqui, um tempero dali? Pode. Mas ele continua sendo o mesmo. E isso que é o interessante. Isso é o cultuar o passado. Isso é trazer a sabedoria do antigo para o moderno. Trazer a sabedoria do povo antigo para o povo moderno. Ponto. Simples e direto. Como saber qual cultura, qual axé, qual é o remédio para a sua dor? Qual é o segredo para o seu sucesso? É você agir de coração aberto,
saber realmente o que você quer. Não adianta, eu quero aquele amor na minha vida. Ah, mas hoje eu não quero mais, mas amanhã eu quero, mas eu não quero. Ninguém é ping-pong. Muita gente consulta e diz, eu quero aquele homem embaixo do meu pé. E aí tu joga no jogo de cartas, no jogo de búzios, e aí o orixá diz, não é esse caminho, não é? De repente tá protegendo até a própria pessoa. Só que quando você for consultar na casa de Iansã e Oxalá, você vai ter essa resposta, você vai ter este momento com a sua espiritualidade, ou no jogo de cartas, ou no jogo de búzios, Pai Mário com jogo de búzios, Vian de Iansã com jogo de cartas, e você vai ser direcionado, sim, ao que você precisa, efetivamente. E aí, quando você tiver essa resposta, fica à sua vontade se você quer ou não. Para dar essa forcinha, desconto no valor da consulta, 20%. Hoje é o primeiro dia do mês de julho, dia de, passinho para frente, né? Aquele passinho que você precisa com o pé direito. Até a história do pé direito não deixa de ser uma crendice? Mas quem é que disse que não dá certo? Né? Então, entrar com o pé direito, o ano que aí foi difícil, um ano complicado no mundo, um ano de muitas decisões, e a sua decisão tá aí, o telefone tá aqui, para você, de mudar e trazer a energia que você está precisando. Através de Oxum, através de Oxalá, através de Iansã, através de Bará, através de Ogum, através de Obá, os orixás unidos para lhe ajudar. Viane, eu tenho uma pergunta de uma amiga aqui, ela tem 75 anos, certo? Que vem bastante nessa questão da espiritualidade, nessa questão de tu cuidar de ti, tu cuidar do teu corpo. Ela diz assim, boa tarde, Vivi e Pai Mário. Gosto de ouvir vocês. Eu já tenho 75 anos, sofro da doença de Parkinson, incurável, e já estou numa cadeira de rodas. Tadinha, é um sofrimento. Aí ela diz assim, coisas da vida. Tem que ser ou não, pergunto, porque tanto sofrimento. Porque é um minha sofrimento. Cabeça está ótima, mas o meu corpo é a minha prisão. Gostaria de uma palavra de um de vocês. Obrigada, meu nome é Ruth. Me foge agora, porque eu estou já conectada aqui com a Ruth, e a consulta individual normalmente é assim, mas nós temos um grande cientista que tem um problema de esclerose múltipla, que há muitos anos vive numa cadeira de rodas, no entanto, ele desenvolve, né, a ciência e é um sucesso mundial. Ele é considerado um segundo Einstein. É um segundo Einstein. Ele é considerado então, segundo Einstein. O corpo é uma prisão, realmente. A matéria que nós temos é uma prisão. A matéria física é uma prisão, porque nos oferece limitações. E o pior, sofre com a ação do tempo, né? Em suma, nós envelhecemos, porque também temos que aprender a conviver com esta matéria neste momento. Quando nós recebemos limitações físicas, nós muitas vezes estamos recebendo desafios para que nós possamos evoluir. E muitas vezes oportunidades, né, como é a questão do Parkinson, que hoje já existe medicação que ajuda. Desafios e oportunidades para que a gente possa combater tantos outros problemas que essa matéria imperfeita traz, né? Agora, para nossa amiga, o que está acontecendo? Ela não tem só... Ela falou que ela tem Parkinson. Mas não é só Parkinson que ela tem. Ela tem uma outra degeneração que é genética. A genética não é uma opção, é a formação desse organismo que ela tem e que causa realmente grandes problemas. A cruz do karma traz a necessidade que ela tem, porque a mente dela é brilhante, ela tem uma capacidade muito grande de desenvolvimento, mas dentro do karma dela está marcando essas doenças como um desafio ao desenvolvimento familiar. É saber e desenvolver métodos que permitam que futuras gerações não sofram do mesmo problema. Por exemplo, câncer de mama antigamente matava, né? Ceifava sem chance. Mulheres, se descobriu que existia uma tendência genética. Mulheres que têm histórico de câncer de mama fazem exames precocemente, hoje tratam e não existe mais tanto a questão do óbito devido ao câncer de mama.
e vários tratamentos foram, né, desenvolvidos para que isso fosse evitado. O Parkinson da mesma forma, o Alzheimer da mesma forma. Mas para que isso acontecesse, muitas pessoas tiveram que ter dentro da sua espiritualidade a oportunidade de ensinar. No caso da nossa amiga, a mente dela é brilhante a ponto dela conseguir trazer para a família e para o desenvolvimento da família dela possibilidades de cura e cortar esta, né, ligação genética, oportunizando também aos médicos esse conhecimento. Não é doar o corpo em vida para ser cobaia. Não é nesse sentido, mas no sentido de que espiritualmente vá se buscar respostas e soluções. Essa doença que é o Parkinson, ela traz vários problemas de coordenação, para quem não está assistindo e não conhece, de coordenação motora. E isso, muitas vezes, impede, como o caso dela, que já está na cadeira de rodas, mas não impede dela ensinar, orientar e ter realmente uma atividade de vida para a família e para ela. Dentro do karma dela, é um karma de desenvolvimento. Então, faça as fisioterapias, não adianta se negar às fisioterapias, tome a medicação, vá aos médicos, permita que os que estão contigo aprendam com a sua experiência de vida e principalmente com o seu poder de superação. Que o grande desafio para ti esse ano é o poder de superação. A religião não vai te trazer a cura, mas vai te trazer a força para que você desenvolva a cura não só com os teus, quanto com os próximos. Essa questão não é até uma cura, né? Mas quando ela disse ali que ela está numa prisão, que o corpo dela é uma prisão, seria muito mais uma cura do espiritual dela direto, como você disse. Saber o quanto transcende, né? Saber o quanto transcende. Que a gente é muito mais que um corpo. Isso que as pessoas muitas vezes não entendem. A gente é muito mais que um corpo. A gente é o espírito, a energia, é a força, é a luz divina. Nós somos luz divina. Quando a gente vê um acidente, quando a gente vê uma morte, quando a gente participa de um enterro, e eu perdi familiares que eu perdi aqui na Terra, né? Porque eu sempre falo eles como se fossem vivos, e são vivos, em espírito e em Deus. Então, quando a gente perde a presença física, a gente fica pensando o que é matéria e o que é espírito. E, gente, o espírito é muito mais que a matéria. Você aí que está casado com um inútil aí do lado, né? Com aquele que se enche, né, de ceva lá no final do dia, que cai um corpo morto lá do lado da cama, que fica olhando aquela coisa inútil ali, né? Não é só um corpo? Tá trazendo alguma coisa boa para você? Não tá. Agora, espiritualmente, será que não tá dizendo, olha, isso aqui não serve mais para ti? Né? Para te tomar uma atitude. Ou, de repente, você tentar agir e trazer uma luz para essa pessoa, ponto, olha, tu não é só um corpo, tu também é um espírito e se relaciona com outras pessoas. Tu não está valorizando o corpo que Deus te deu e depois não dá para reclamar. Desculpa o exemplo, mas muitas mulheres estão ali, agora o marido chegando em casa, né, já se atirando lá no sofá, se enchendo de cerveja. Mas eu acho... E aí tu fica assim, mas afinal eu sou só um corpo? Eu acho que não precisa nem pedir desculpa por um exemplo, porque é a mesma questão, muitas vezes o marido chega em casa, tá lá a mulher de bobs, né, de bobs de cabelo, como eu digo. Bobs até antigo. É antigo, né? Coisa antiga. Se tivesse pai Júlia aqui, ele diria, vamos ter velho, hein, pai Mário? Mas é atirado, cabelo desarrumado, isso é de ambas as partes, então não tem o porquê. Entender que existe na relação uma espiritualidade, né? Entender que existe uma espiritualidade e entender que existe vida. Mesmo depois da morte, existe vida e a vida continua. E a vida não é algo que fica parado no tempo. Ela continua e vai continuar sempre. Né? É viver, ser feliz, tentar melhorar a sua vida, tentar melhorar o dia a dia, tentar melhorar o seu caminho, tentar melhorar o que está ruim. Simples assim. Não é? De uma dificuldade, por exemplo, nós estamos passando por uma dificuldade muito grande no país financeira. É nos momentos de dificuldade que começam a aparecer as grandes estrelas, as grandes cabeças, os grandes pensadores, os grandes líderes. E você pode ser um deles dentro da sua família, com você mesmo. Olhar e dizer assim, estou passando por uma dificuldade, mas a dificuldade que eu estou passando, eu posso reverter. Mas não deixe os outros abalar você.
Não deixe o pensamento dos outros. O que não está sendo compatível com você, elimine. Tire dos seus caminhos. Nas grandes dificuldades que começam a aparecer, os grandes sábios. E caem as máscaras também, né? E caem as máscaras. Aqueles que só estão contigo na parte boa. Quando chega uma fase difícil, ó, entenderam? E caem as Tem máscaras. muito. É esse momento de avaliação. A gente nunca deve esquecer a pessoa que te deu a mão quando você precisava e aquela que te virou as costas quando você precisava, né? Eu acho que são nomes, são pessoas, são passagens na vida que a gente não pode esquecer. Mas eu trouxe uma dica até de uma frase, eu não ia colocar hoje, que eu achei muito simpática, mas são momentos aí diferentes, tem como colocar, André, da menina ali, que é uma bonequinha, de momentos difíceis. Às vezes, o que a gente pode fazer? Você é final de tarde, né, pai Mário? O pessoal chegando quando o desânimo te alcançar. Como um docinho leve, adoro, né? Toma um banho relaxante, mantenha a mente ocupada, porque mente vazia é morada do diabo. Faça uma caminhada, converse com alguém. Lembre-se que tudo passa. E tudo passa, e tudo passará. Como dizia a Mari Quintana. E eu passarinho. E eu passarinho, e eu passarinho. É tão simples, né? É tão simples e tão difícil, né? É difícil porque as pessoas têm que ter um entendimento e é por isso que nós estamos aqui com vocês praticamente diariamente, né? É tão difícil entender que nós somos agente de mudança. Nós, seres humanos. E quando nós trazemos para vocês a cultura africanista, como hoje o pai Mário falou, entre sonhos e espiritualidade, quando nós trazemos a cultura do dia a dia, das notícias e até mesmo do desenvolvimento humano, nós estamos trazendo esse questionamento. Essa força que está faltando, muitas vezes para você tomar uma atitude. Trazemos dicas, claro, mas nós trazemos a espiritualidade, nós trazemos a força, nós trazemos a energia para vocês. E como isso é bom, a gente poder fazer esse trabalho e que as pessoas também possam ter esse acesso a nós. Muito bom, isso é muito bom. André, bota a minha frase aí que eu pedi para ti aí. Seria para encerrar o programa? Sim, mas ainda falta 2 minutos. Mas eu quero fazer, eu quero fazer um comentário em cima dela. Os que te odeiam são admiradores secretos e não entendem porque te amam tanto, né? Tantos te amam. Mais ou menos isso. Eu atrapalhei toda a frase ali, né? Mas o que Paulo Coelho quis dizer com isso? Os que te odeiam são admiradores secretos, que não entendem porque tantos te amam. Por quê? Porque é simplesmente você ser você, simplesmente você ter a comunicação com as pessoas, ser alguém. Aqueles que falam mal de ti, que falam mal de mim, e tem muitos que falam, podem falar. Enquanto estão falando de mim, estão lembrando de mim, né? Falem de bem ou falem de mal, continuem falando de mim. Mas não tentem fazer igual a mim, nem tentem fazer melhor do que eu. Simplesmente sejam vocês, não sejam eu. Queiram ser vocês mesmos, não eu. Continuem falando mal de mim, por mim. Eu tenho muito mais pessoas à minha volta que me amam do que tantas outras que me odeiam. E se for ao contrário, é sinal que eu incomodei alguém. Beijo a todos e até amanhã, gente. Tá aí, então, esse momento, quer mais? Amanhã tem mais aqui às 16 horas.